talvez eu não falei isso para você ainda. Epa! Quando ele disse Revelações. 40 anos. que que ele tomou a pior decisão da vida dele, sozinho, sem me consultar, né? Para vir para cá, eu era uma moça que eu nunca tinha saído de perto dos meus pais. A gente veio de uma família tradicional mineira, severa, fechada, comum naquele tempo. Então, por isso que às vezes casei com o primo, a gente só vivia em família, família, família. E foi bom, porque eu achei bem mais prático casar com o primo do que casar com estranho. Graças a Deus, ele disse isso, mas depois de um tempo foi sofrido, foi muito sofrido, porque quando ele me comunicou, ele só me comunicou. E eu falei para ele assim, eu não vou. Aí ele falou para mim, se você não tem de querer, você vai. Ele era um rapaz de 25 anos. Hoje eu entendo, um tempo entendo, que ele não tinha sabedoria para isso. Foi sofrido para mim não ter podido entender isso naquela época. Mas era o que ele sabia. Mas depois de muita oração, joelho no chão, e participar da igreja, e Padre Luiz, e missas de cura e libertação, o Ana Judite conversou comigo, me explicava muita coisa, porque eu não entendia, eu queria ir embora de qualquer maneira. Por quê? Por causa do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, da família. E por causa da distância, né? Eu não entendia que a minha família era essa agora, né? Os meus meninos nasceram, os nossos filhos nasceram, melhorei bastante, né? Nos completaram, a gente se preencheu, mas ficava aquele vazio, aquele vazio. E o que eu quero dizer para você, bem, é que quando eu comecei a participar das missas de cura e libertação lá no Padre Luiz, há uns 25 anos atrás, e era uma basílica sagrada, às 3 horas da tarde, nas quintas-feiras, que na paróquia São Paulo Apóstolo eu fui conhecer esse trabalho lá, a dona Judite me falou, vai e tal. Eu ia sozinha, voltava sozinha, não tinha esse negócio de Waze, não tinha nada, voltava, não tinha problema. Agora, hoje que tem isso tudo, não dou muito conta de ir sozinha lá, acho longe, acho complicado, né? Engraçado. Quando a gente é jovem, né? Diferente. E lá eu descobri que, mesmo naquela dor da depressão profunda, porque o que eu tive foi a depressão profunda com essa separação, né? E esse corte profundo, radical, né? Essa saída obrigada do ventre. Sim, sim. Um parto, né? Expulsão. Não é fácil, né? Mudar de casa já é difícil, quanto mais de cidade. Mas hoje, dona Piedade, a senhora vinha de novo? Viria. Dia sim? Sim. Mas a senhora foi sábia, né? Porque a senhora Foi, acompanhou graças a Deus, ele, né? Acompanhei. E o que eu queria dizer aqui para ele, para vocês, que Deus tinha um propósito para nós aqui em Goiás, né? Não foi só porque temos IEDELHOS, né? Não foi do nada, não foi por acaso. Deus queria a gente aqui, trouxe a gente para cá. E quando eu participei dos grupos de oração e depois do meu desenvolvimento espiritual, eu fui entendendo, sozinha, aos poucos, com Deus, que a gente tinha uma missão aqui. Uau. E que eu tinha que esperar. Nas minhas conversas com meu pai, quando eu chorava muito na hora de vir embora, ele falava assim, calma, minha filha, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo, tudo chega no lugar. Mas eu não conseguia compreender. Sim. Naquela época, o que era dar tempo ao tempo? E eu pensava, que tempo é esse? Será que é muito grande? Meu Deus, eu vou voltar ou não? Como assim? Ele falava sempre, dê tempo ao tempo. E foi realmente esse tempo que me mostrou
que a nossa missão estava aqui. Aqui. A minha mãe falou para mim, mãe, eu não vou. Ela falou, mãe, estou falando a senhora aqui, a senhora lembra o que a senhora falou para mim? Quando eu tinha que mudar para cá, tive que mudar para cá, e eu falei para a senhora me ajudar, porque eu não queria vir. A senhora falou para mim, vai, acompanha o seu marido. A gente anda para frente, não é para trás. Uau. Quem me dera que eu Isso mesmo. tivesse a oportunidade de mudar para uma outra cidade, conhecer outras pessoas, lugares, fazer outras amizades. E assim eu fiz. E ela muito... Ainda vou falar uma coisa que não precisa ninguém ficar com raiva de mim, não, gente. Aí ela falou assim para mim, e cuidado com aquele povo de lá, porque aquele povo de Goiás é bravo. Ela nem conhecia o Sanimar, Não. nem conhecia o Sanimar. Cuidado com aquele povo. Aí eu, tudo bem, mãe, e tal. Hoje, né, a gente consegue falar disso tranquilamente. Eu poderia ter sofrido muito menos se eu tivesse encontrado alguém naquela época que me desse conselhos, o que eu precisava ouvir. E por isso que eu digo para as pessoas que vão mudar, jovens que vão mudar de cidade, casar, mudar para outro lugar hoje, vão com fé, conversem, não tenham medo, não precisa de tanto sofrimento, basta se entregar nas mãos de Deus. Eu me entreguei nas mãos de Deus, mas eu não conseguia ouvir o que Deus estava me explicando. Por causa de tanta dor e tanta... Não sei explicar a palavra, eu não conseguia entender. Eu consegui entender as duras penas. Demorei muito. Não precisava ter demorado esse tempo todo. Olha só. E graças a Deus, construímos nossa família aqui, fomos recebidos nessa cidade. E aqui por estão. muitas pessoas maravilhosas, E e aqui aqui estamos. E aí o que vem... Você me tirar um pouco do peso depois de 40 anos depois, né? Tirou. Fica tranquilo. Fica confissões aqui hoje. Não, mas aí vem uma mensagem aqui no meu coração, né? Que eu acredito que o Espírito Santo está colocando. E eu creio que você precisa dessa mensagem para entender assim, ó. Talvez você tenha sonhos e dentro dos teus sonhos existe terra. Pega essa aí. Às vezes você tem um sonho e dentro desse sonho tem uma terra. Só que Deus tem uma terra que tem os sonhos dele para você. Entende a diferença? Forte isso. Às vezes você tem um Uau. sonho e dentro do seu sonho tem uma terra. Mas olhando para Deus, ele quer te dar uma terra que você vai gerar os sonhos dele. E isso muda tudo. Uau. Você para de ficar preso em determinados sonhos teus e olha para a terra que Deus quer te levar. A gente tem medo mesmo. Eu e a Clélia, nós estamos trocando de terra. Estamos organizando para a gente trocar de terra. E aí, isso realmente mexe com a gente. Mas é só a gente inverter e olhar para a história de Abraão, que Deus quis dar uma terra, para nessa terra ele construir os sonhos que era de Deus e não mais os sonhos dele. A gente é preso em determinadas coisas que a gente não compreende. Então, isso é para marcar, selar você aí, para que você entenda que às vezes é hora de fazer uma grande mudança. Por mais que essa dor do parto doa tanto. E dói, né? Dói muito. Engraçado, a Clélia, eu tirei ela da casa da mãe dela, há pouco voltou lá. Você quase pouco voltou lá, né? Isso aí é muito pouco. Não, eu trabalhava, eu ia todo dia, porque os meninos ficavam lá. Mas é porque você sempre foi ficar do meu lado mesmo, né? Não, mas nós ia todo dia, porque nós tínhamos que pegar os meninos, eu ficava com eles, Tá todo tudo dia eu certo. estava lá.